O povo Zulu é originário do continente africano, mais especificamente do sul da África, e corresponde a mais de 23% da população do continente, cerca de 44 milhões de pessoas. A tribo Zulu é um grupo hegemônico e antigamente mantinha a sobrevivência baseada na guerra. Lutaram, por exemplo, contra a invasão dos britânicos no século XX, mas hoje em dia mantêm o poder político de forma restrita. Após conviver 15 anos com a tribo africana, o padre missionário alemão Bert Hellinger desenvolveu um método terapêutico, conhecido hoje como constelação familiar. Ele se apropriou de várias abordagens, várias teorias, vários teóricos, né? E ele desenvolveu, então, essas 3 leis que ele chama de ordens do amor, que se aplica, então, ali, né, nas vivências de constelação familiar. Ele conviveu com os Zulus, ele foi enviado pela ordem religiosa, né, enquanto padre, e ele viveu ali, né, naquela comunidade, né, na tribo dos índios africanos. O que Bert observou foi que quando um integrante da tribo adoecia, por exemplo, o líder do grupo invocava um antepassado do indivíduo que apresentava a mesma doença. O sacerdote tratava esse antepassado e o membro vivo da tribo melhorava. Eu trago um registro, uma memória celular de 7 gerações anterior a mim. Então, eu tenho esse registro. Então, muitas vezes eu estou sofrendo, trazendo uma questão, né, e ela nem é pessoal, ela é transgeracional. O missionário concluiu que o sacerdote não entrava em contato com o antepassado, mas sim com uma memória antepassada que, quando ativada, trazia consciência aos fatos e daria a oportunidade de resolução do problema. A constelação familiar foi uma prática adotada pelo SUS como uma terapia integrativa e complementar. Essa prática está fora do que a gente entende como ciência e religião. Ela é mais como uma filosofia de vida, mas que deve estar acompanhada de outras práticas complementares. É interessante o cliente ter o seu psicólogo, né, sua terapia tradicional e se apropriar da constelação familiar, que vai ajudar e muito no processo dele lá na terapia tradicional. A constelação familiar pode ser feita em grupo ou de forma individual e é empregada para diversos fins, como tratar doenças, resolver traumas e até na resolução de casos na justiça. Isso é vivencial, né? Isso, talvez eu não vá te explicar como isso funciona, porque muitas vezes é um grupo. Então, o cliente escolhe uma pessoa para representá-lo, então ele vai ficar como um espectador de si mesmo. Ele vai olhar, né, para onde está a raiz dessa questão. Nós temos o formato individual, onde a gente vai utilizar bonecos ou âncoras de solo, papéis, para configurar esse sistema e entrar junto com o cliente, ou também esse workshop, onde é a constelação em grupo. Uma das participantes da terapia sistêmica é a Viviane, que busca ressignificar suas próprias vivências. Então eu vim com essa questão dessa dor, dessa carência, eu queria entender o que estava acontecendo. E descobri que não tinha nada a ver com o divórcio, assim, com a falta do meu pai e da minha mãe, que eu sempre neguei a vida toda. Totalmente vida, renovação, força. Vida nova. Mas nem todas as experiências são baseadas na resolução de problemas, mas também no autoconhecimento, como é o caso de Daniel Labanca, que depois do contato com a constelação familiar, escreveu um livro sobre a própria ancestralidade. Eu passei durante 1 ano e meio fazendo esse processo de investigação, inclusive de ligar em cartórios, pegar registro, isso tudo. Reuni esse tanto de informações que eu não tinha, eu fiquei surpreso com um monte de coisas que eu soube, da família, dentro de um livro. E não é um livro só de fatos históricos, mas também de fatos comportamentais. E aí está o elo com a constelação. A gente começa a perceber, ouvindo essas histórias da nossa família, que o que a gente traz não é só o sobrenome, não é só o atributo físico, mas muito da repetição do que os antepassados, né, os parentes, eles se comportaram nos seus relacionamentos com as pessoas, com a vida, a gente também trouxe. Ele também fala sobre o preconceito com as terapias integrativas, que não são baseadas no que é tido como racionalidade. A constelação, assim como vários outros temas de comportamento, é alvo de preconceitos. A gente pré-conceitua que ela
por tratar ali de gente, de famílias, e por ela não ser, vamos chamar assim, uma ciência ou uma técnica que você vê ali num exame de imagem, né? E as pessoas precisam racionalizar. Então, por ela não ter, ela carregar uma certa subjetividade, ela acaba também sendo alvo de preconceito. A constelação familiar é o conhecimento ancestral retirado de uma tribo africana, que ajuda os povos do Ocidente na busca de conhecer a si mesmos. Ela é filosófica, ela é vamos dizer que ela é da vida, ela é algo milenar, é a vida em si.